da Zambésia. O Vale da Zambésia, exatamente. Okay. Porque uma coisa é a produção local e para consumo das comunidades, outra coisa seria a industrialização, digamos assim, do setor agrícola. Num crescer na cadeia de valor, uma economia de escala, etc., que poderiam ser concretizadas se houvesse, de facto, um abastecimento estável e de qualidade à eletricidade. Por exemplo, dou um caso concreto, quando eu estive em Moçambique, estava muito a ser referido, que era o setor do tomate, por exemplo. Moçambique é um produtor, água, não é? um produtor histórico de tomate. Tem duas questões, que é, por um lado, a água, porque a produção do tomate exige sistemas de irrigação super desenvolvidos para abastecer, e depois tinha a questão da conservação do próprio tomate. Porque é preciso eletricidade para ter frigoríficos. Exatamente, ou arcas, porque se não tem, a produção só pode ser vendida ali na comunidade e não é rentável. E não poderia ser exportada para outros países da região, por exemplo. Por isso, arcas frigoríficas precisam, obviamente, de uma eletricidade estável, porque à mínima falha a produção estraga-se. Claro. E, nesse sentido, há toda uma série de ligações entre o setor de energia e, digamos, a economia como um todo. A indústria agroalimentar. Exatamente, diz, exatamente. Enfim, depois mexe com tudo. Em termos de desenvolvimento económico, nós temos agora, penso, enfim, é mais Moçambique, mas nós temos tendência a fazer sempre esta comparação Angola-Moçambique, que são os maiores países de expressão portuguesa em África. Mas, em termos económicos, como é que Angola e Moçambique se podem desenvolver a nível interno? Ou seja, portanto, Angola tem o petróleo que exporta, que ainda é a principal fonte de riqueza, os diamantes, enfim, e outras coisas, e Moçambique terá, enfim, já é diferente, falava-se do turismo, mas o turismo também não sei como é que estará. O que eu pergunto é, neste trabalho, como é que, em termos, há alguma indicação de dizer assim, é por aqui que se deve apostar no desenvolvimento económico interno, neste caso, dos dois países? Certo. No caso de Moçambique, há uma opção estratégica clara, que é os chamados megaprojetos, que são os grandes projetos de investimento direto estrangeiro das grandes potências mundiais, nomeadamente, por exemplo, temos a África do Sul com grandes projetos na extração do alumínio, por exemplo, temos a própria geração de eletricidade, que é um dos setores fundamentais da economia, e muito ligado à extração de recursos naturais. Ainda é uma das críticas que se faz às opções estratégicas. Não há valor acrescentado. Não, é apenas retirar as riquezas para exportar. O que se está a procurar agora é, digamos, tentar ligar os agentes económicos internos aos agentes económicos externos, ou seja, aqui uma questão de parcerias. Só um parênteses. Como Moçambique, quem são neste momento? Além de Portugal, nem sei como é que estará, mas quem são os maiores parceiros económicos de Moçambique? Além da África do Sul, com certeza. Da África do Sul, que é histórico, exatamente. Portugal, não sei como é que está, deve dar... Mas serão quem? Portugal tem uma particularidade que é não tem a mesma capacidade de investimento das grandes potências, mas utiliza outros fatores, a língua, a proximidade, e está muito presente, percebe que está muito presente na economia moçambicana. Mas a China está... O Brasil é em Moçambique. O Brasil em Moçambique está muito forte, sobretudo na indústria do carvão, na extração do carvão. Por exemplo, o carvão de Tete está praticamente... É brasileiro, quer dizer... É para o Brasil, sim. Para o Brasil. A comunidade indiana em Moçambique faz é histórica. Faz a ponte com a Paquistão e Índia, com a Índia, sobretudo também, na questão do transporte e da logística para exportar para a Ásia. A China, tudo o que é infraestruturas e obras públicas também está muito presente em Moçambique. Os italianos chegaram a ter uma forte influência. A Itália também, há uma tradição de investimento italiano em Moçambique. Exatamente, desde o processo de independência de Moçambique, foi logo das primeiras comunidades internacionais, uma das primeiras a lá instalar-se. Também continua lá. E continua lá, sobretudo agora num novo projeto da Eni, que é a empresa energética italiana, no gás natural, na bacia do Rovuma. É um dos principais investidores neste momento. Por isso a Itália também continua, curiosamente, a manter uma presença bastante forte em Moçambique. Em relação ao investimento português em África, quando se diz aqui em África, pensamos sempre lusófono, há uma crítica que eu tenho escutado, sobretudo do lado de lá, em Angola e Moçambique, que é, não, vêm para aqui, querem chegar aqui, ganhar e ir embora. Portanto, e depois há outros projetos, sobretudo em Angola, que talvez nem as grandes empresas portuguesas conseguem, não é? Portanto, como é que, enfim, isto não é para dar um conselho aí aos investidores portugueses, mas serve para alguma coisa, tem um conhecimento disto. Como é que conselho é que daria a alguém, a alguma empresa que quisesse investir em Angola e Moçambique, que conselho é que daria?
O fundamental é fazer o trabalho de casa, que é sempre aquele, é ver bem, estudar bem o mercado, porque uma das que eu senti porque contactei alguns empresários portugueses quando lá estive, é uma das principais falhas, não estudam bem o mercado e vão para lá um pouco às cegas. Chegam lá, pensam à Portuga. Infelizmente pode-se dizer assim. Chegam lá e pensam que é instalar, fazer mais-valia e vão-se embora. E não é assim. São mercados complicados, com muitas particularidades que têm de ser previamente estudadas. Até logísticas, não é? Até logísticas, muitas vezes. E creio que há muita falta ainda assim de conhecimento de causa antes de se investir. Porque o português acha, como tivemos lá não sei quantos anos... Falamos a mesma língua. A gente conhece bem aquilo, não há problema nenhum. Gostou de nós e pronto. Infelizmente ainda há assim muito essa questão. E depois é definir bem, investir em quê? Porque há setores que podem, de facto, dar certo, mas há outros setores que ainda estão muito atrasados e que não é agora ainda a altura para investir. Então eu diria que um bom trabalho de casa é fundamental. E depois arranjar parceiros locais, porque sem parceiros locais... Os parceiros certos. Os parceiros certos, exatamente. No bom sentido. Que consigam, de facto, no terreno, facilitar a atividade da empresa. É preciso, na questão das joint ventures, que é muito em Moçambique, mas também em Angola. Sem parceiros certos, a coisa dificilmente também pode correr bem. Então eu diria que são essas as duas principais. Exatamente. Estudar bem e encontrar um parceiro ideal. Bom, eu agora fiz um trabalho, o primeiro trabalho em que falava da Guiné-Bissau. Vamos falar um bocadinho da Guiné-Bissau, porque toda a gente fala da Guiné-Bissau para dizer que há guerra, que aquilo é um Estado falido, falhado. E na verdade ainda hoje se fala muito pouco sobre a economia da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau vive de quê? Tem ideia? A Guiné-Bissau, curiosamente, a economia tem resistido até satisfatoriamente a toda a crise política que se